uma mini... E a irrigação é composta de sistemas, né, de irrigação. Então existem 4 grandes grupos de sistemas de irrigação que nós veremos aqui durante o curso, tá? Mas vamos abordar um pouquinho sobre ele, quais seriam esses sistemas de irrigação existentes, né? Existem esses 4 grandes tipos. O primeiro tipo é o tipo chamado aspersão, sistema de irrigação por aspersão, onde a água é aplicada sobre a folha da cultura acima do solo. Ou seja, a água é jogada na atmosfera, lançada, aspergida, por isso o nome é aspersão, a água é aspergida na atmosfera e ela imita a chuva, ela cai pela atmosfera, molha as folhas e entra em contato com o solo, molhando o solo. O outro sistema de irrigação, tá, é o sistema de irrigação por superfície, onde a água é aplicada, lançada, jogada diretamente na superfície do solo, tá? E ela cobre a superfície parcialmente ou de forma total, tá? E a água esparrama no solo por gravidade. Então eu jogo uma grande quantidade de água sobre o solo num determinado local e essa água se esparrama pela superfície do solo por meio da gravidade. Ela pode cobrir uma área parcial, por exemplo, dentro de canais, né, dentro de sulcos, ou pode cobrir a área total quando eu promovo o alagamento total da área. Tá? Um outro sistema de irrigação bastante utilizado é o sistema de irrigação localizada, onde a água é aplicada em uma área limitada da superfície do solo. Eu não aplico mais a água para molhar toda a superfície do solo local, mas sim um determinado local, preferencialmente o local próximo ou na região do sistema radicular das plantas. Tá? Eu localizo a aplicação em um determinado local, onde eu vou aplicar essa água. Outro sistema, né, o último sistema comum aí utilizado nos sistemas de irrigação é a irrigação por subsuperfície ou subterrânea, tá? Onde a água é aplicada embaixo do solo. Ela não molha a superfície do solo, tá? Ela é aplicada abaixo da superfície do solo, preferencialmente umedecendo a região onde o volume radicular explora, ok? Vamos discutir mais à frente, detalhar esses 4 sistemas. Como fazer a aplicação de água na lavoura, né? Que seria o quê? A irrigação. Como executarmos a irrigação? Toda vez que nós pensarmos em irrigação, nós devemos ter em mente, tá, 5 perguntas, 5 questões que devem sempre ser consideradas. Todas as vezes que nós pensarmos em executar um projeto de irrigação, projetar um sistema de irrigação ou utilizar um sistema de irrigação, nós temos que ter em mente 5 questões. Nós sempre levantamos elas e essas 5 questões serão capazes de nortear toda a atividade relacionada à irrigação. Eu costumo dizer que a pessoa que consegue pensar nessas 5 questões, seja na hora de desenvolver um projeto, na hora de executar o projeto, na hora de utilizar-se de um sistema, né, de irrigação, quando a pessoa tem essas 5 questões em mente, ela é capaz de fazer com que a irrigação de fato ocorra. Tá? E quais seriam essas questões? A primeira questão que nós temos que ter em mente é por que eu devo aplicar a água via irrigação? Por quê? Qual o motivo de eu estar aplicando a água? Eu não posso simplesmente chegar e aplicar a água num determinado local, num cultivo, numa lavoura, numa planta, porque simplesmente eu quero, sem motivo nenhum. Tem que existir um motivo, tá, de eu estar aplicando a água naquela cultura. A segunda pergunta importante é como eu devo aplicar essa água naquele determinado local, naquela determinada planta, naquela determinada cultura. De que forma eu vou aplicar essa água, né? Como a aplicação deve ser feita. A terceira pergunta é aonde eu devo aplicar a água da irrigação, né? Em que local eu tenho que colocar essa água? A quarta pergunta é quando? Quando eu tenho que colocar água no solo para suprir a necessidade hídrica da planta, tá? E a quinta e última pergunta é até quando eu devo aplicar a água na planta.
Tá, ok? Então, baseado nessas 5 perguntas, tá? Aliado aos conhecimentos que vocês devem ter do sistema solo, planta, atmosfera do local, aos conhecimentos da disponibilidade hídrica local, bem como o conhecimento das técnicas e tecnologias que existem no mercado, tá? Vocês sempre, tá, estarão otimizando o uso desse sistema de irrigação. Então, toda vez que tu faz essas perguntas, tem conhecimentos prévios sobre as condições de solo, do vegetal, da cultura, da atmosfera, do clima local, entendeu? Da disponibilidade de água, né, do local e das técnicas e tecnologias disponíveis no mercado, vocês estarão realizando a otimização do uso dos sistemas de irrigação. Isso é importantíssimo, tá? Então, em relação às perguntas que foram levantadas, 5 perguntas, vamos à primeira, né? Por que aplicar a água via irrigação? Qual é o motivo de eu aplicar água, né, via irrigação? O primeiro motivo é esse, é o mais procurado. Sempre que a gente pensa em irrigação, o mais procurado é esse. As pessoas que usam da irrigação sempre têm em mente elevar a produtividade, tá? E a irrigação, será que é capaz realmente de elevar a produtividade? Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, tá? Um gráfico da Unesp, embora seja de 1990, essa realidade é atual e continuará atual durante séculos e milênios. Essa realidade era a mesma realidade quando a agricultura surgiu lá no Crescente Fértil, nas margens do rio Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio, né? Região do Irã e do Iraque, ou no vale do rio Nilo, na região do Egito. A agricultura praticada nas margens desses rios era irrigada, e a produtividade obtida nesses locais era muito elevada em relação à produtividade obtida em regiões onde se contava apenas com a água proveniente da chuva, da precipitação. Tá? E esse é um dos grandes motivos que essa região vive em guerra há milênios. Tá? A disponibilidade de água nesses rios e a possibilidade de realizar agricultura irrigada. Então vamos lá, analisar o gráfico. Olha a diferença entre uma cultura não irrigada, são essas caixas brancas, e a irrigada, as caixas verdes. Vamos logo no mais gritante aqui, ó. Diferença de produtividade de banana não irrigada para irrigada. Banana não irrigada produz em média, tá, uma quantidade aí de aproximadamente 25 toneladas de banana por hectare, ao passo que a banana irrigada produz em torno de 100 toneladas de banana por hectare, ou seja, você obtém uma produtividade 4 vezes maior só por aplicar a água, tá? Fazer o uso da água via irrigação no cultivo da banana. Tá? Melão, tomate também tem uma diferença muito grande. Morango, abacate, todas essas culturas têm uma diferença muito grande de produtividade toda vez que eu faço o uso da irrigação. Vamos lá, olha esse quadro aqui também. Olha o quanto é possível aumentar a produtividade nas grandes culturas. Por exemplo, arroz, eu consigo elevar a produtividade de um sistema não irrigado para um irrigado, eu dobro, mais do que dobro a produtividade. Olha o feijão que gritante, eu consigo aumentar a produtividade 5 vezes. Eu elevo a produtividade em 5 vezes apenas por fazer o uso da irrigação. Nesse nosso caso, o pivô central, que é um tipo de irrigação por aspersão. Nós veremos mais à frente. Então, está claro que quando eu uso água via irrigação, eu consigo elevar a produtividade das culturas. Esse é o principal motivo que as pessoas buscam irrigação. Segundo motivo, a melhoria da qualidade do produto produzido. Toda vez que eu faço uso da irrigação de forma correta, que se eu fizer o uso incorreto, eu consigo até diminuir a produtividade, eu consigo a proeza de diminuir a produtividade e piorar a qualidade do produto. Basta fazer o uso errado da irrigação. Tá? Então, em relação à melhoria da qualidade do produto, vamos ver essas imagens aqui. Olha, aqui nós temos um exemplo de fruticultura irrigada. A uva irrigada, olha os bagos como são bem formados, e a uva não irrigada.
Tá? Então a gente percebe que a qualidade da uva produzida sob um sistema irrigado é muito melhor do que a uva produzida sob um sistema não irrigado. Quer dizer que a uva não irrigada sempre vai ser ruim? Não. Mas ela está sujeita a períodos de falta de água que podem comprometer a qualidade do produto. Então, essa uva aqui, ela teve problema de falta d'água durante o enchimento dos grãos. Olha como é que ficou o cacho dessas uvas. Você acha que esse cacho vai ser valorizado no mercado? Esse cacho nem vai chegar ao mercado. Isso aqui é um produto perdido, entendeu? Consumiu-se aqui tempo, dinheiro, mão de obra e não conseguiu escolher esse cacho. Ao passo que, apenas pelo uso da água de forma correta, eu consegui garantir que o meu produto, eu conseguisse chegar ao final da safra com um produto de qualidade muito superior ao produto obtido na atividade agrícola sem irrigação. Tá? Outro motivo do porquê aplicar água na irrigação é a possibilidade de produção em locais naturalmente não propícios. Existem inúmeros locais no planeta que não são propícios à atividade agrícola. Eles têm algumas características favoráveis, mas outras desfavoráveis. Por exemplo, as regiões desérticas, muitas vezes a gente tem temperaturas adequadas, umidade relativa adequada, luminosidade adequada, mas nós não temos chuva, né? Se eu conseguisse levar água para um local desse, será que eu conseguiria realizar produção, né? Olha só que coisa fantástica. Isso aqui é uma imagem de um deserto no Egito sendo cultivado. Essa região aqui era uma região extremamente árida, tá? Não chove nesse local, não chove, simplesmente não chove, tá? Não existe chuva, não chove uma gota por ano. Isso aqui passa milênios sem chuva, tá? Mas os caras conseguiram levar água para esse local e, tirando a precipitação, que é zero, as condições de clima são favoráveis para a obtenção de produtos agrícolas com elevada qualidade, principalmente na questão de fruticultura. Tá? Então os caras conseguiram lá no Egito produzir numa região que anteriormente era impossível produzir, fazendo uso apenas da irrigação. Eles levaram a irrigação, eles conseguiram levar produtividade para regiões onde antes era impossível se pensar em produzir algo. Tá? Então essa é outra vantagem de se aplicar água, né? De fazer o uso da água da irrigação. Um exemplo clássico dessa questão do uso de água em regiões inóspitas é um paísico bem pequenininho, lá no Oriente Médio, que vive em briga com seus vizinhos, né? Chamado Israel. Israel hoje detém a maior e melhor tecnologia para uso de água em regiões desérticas. Os caras vivem num deserto, têm uma disponibilidade hídrica reduzidíssima, então eles sabem fazer o melhor uso possível da água que eles têm disponível. Brigam com os vizinhos por causa da água, né? As nascentes do Rio Jordão, tem lá a Cisjordânia, as colinas de Golã, né? Aquelas regiões que estão sempre em guerra entre Estado palestino, né? Síria, Cisjordânia, aquela região toda que vive em conflito. O conflito é histórico e religioso, mas o fundo, né, o que tem por trás desse conflito é a água. Se alguém tiver noção por que a água, o que a água tem a ver com essa questão desses conflitos religiosos, né, isso está presente até nas Bíblias desses povos, né, nos livros sagrados, né, que todos estão em busca de um lugar, né, o paraíso pós-morte, mas a terra prometida durante a vida, né, a terra prometida por Deus para os seus povos. Que terra prometida é essa? Que terra abençoada é essa? É a terra onde é possível realizar agricultura utilizando-se água, né, as margens dos rios. Então esses locais lá no Oriente Médio que vivem em conflito, o conflito se deve principalmente à presença de água. Não é petróleo, não é ouro, não são essas outras riquezas, mas sim a água. Tá? Que há milênios atrás ninguém sabia o que era petróleo, o valor do ouro não era tão acentuado,
mas a água sempre foi exigida e valorizada, tá? Então, vamos lá. Outro motivo é a melhoria da qualidade de vida de moradores de comunidades desassistidas. Imagina aquela comunidade que vive lá no meio do nada, com lugar nenhum, isolada. Olha a dificuldade que é para chegar um produto agrícola de qualidade para eles, para chegar hortaliças, verduras, frutos, entendeu? É muito difícil. O poder aquisitivo deles é reduzidíssimo, são muitas vezes pessoas pobres, né, que vivem em condições miseráveis. E em regiões não favorecidas quanto a condições climáticas, principalmente a precipitação. Um exemplo típico, a região do semiárido nordestino, a região do Vale do Jequitinhonha, no norte do estado de Minas Gerais e um pedaço da Bahia, né, são regiões muito pobres, paupérrimas, né? As pessoas que vivem nesses lugares vivem em condições muitas vezes subhumanas. Por quê? Principalmente e historicamente devido às condições climáticas do local, né? São regiões muito secas, de fartura d'água, que só existe nas margens de poucos rios perenes, a grande maioria corre a água durante uma chuva ou outra e desaparece, né? Então, esses locais com deficiência hídrica são locais muito pobres, difíceis, as pessoas não vão para esses locais, os que estão lá estabelecidos têm uma dificuldade muito grande, né, de sobreviver, o desenvolvimento não chega nesses locais. Então, se você conseguir levar água para esses locais, você está fazendo uma melhora na qualidade de vida fantástica desse povo. Olha um exemplo aqui, ó. No meio do semiárido nordestino, os caras conseguiram instalar um sistema de irrigação, fazer a captação de água subterrânea e instalar um sistema de irrigação para essa família aqui, ó. Então, num pequeno pedaço de terra, olha a fartura que eles conseguiram de alimentos. Um povo que historicamente vive, né, na falta de alimentos, né, perdem quase que anual a perda das lavouras, a chuva que cai nessa região é muito pequena, às vezes passa 2, 3, até regiões no semiárido nordestino que passam 5, 6 anos sem cair uma gota de chuva. Vocês imaginem o que é um local onde fica 5 ou 6 anos sem cair uma gota de chuva e existem pessoas vivendo lá, entendeu? Existem famílias, existem comunidades, existem pequenas cidades, vilas nesses locais, tá? São essas imagens tristes que a gente vê na televisão de vez em quando, né, nas mídias, de que dos animais morrendo de sede, das pessoas, aquelas crianças magras, desnutridas, né, de famílias comendo palma, né, aquele alimento que eles dão para o gado na seca, e aquela miséria toda. Esses locais existem dentro do nosso próprio país. E fora do Brasil, que o Brasil é um país abençoado, né, de riquezas naturais, mesmo aqui existe isso. Agora você imagina em países como no norte da África, né, regiões do Oriente Médio, né, regiões desérticas, sem condições. Se você conseguir levar água para essas comunidades, você leva fartura, riqueza, né? Olha aqui essa imagem, a quantidade de frutos produzidos. Poxa, professor, o que eles querem com tanta melancia? Né? Eles não dão conta de chupar isso? Não, não dão conta. Né? Sem contar que essa melancia em poucos dias estará podre. Ora, mas eles conseguem comercializar essa melancia, eles conseguem fazer troca dessa melancia com outros produtos. É riqueza, fartura, né? Melhora a qualidade de vida dessas pessoas.